Olá, estamos aqui eu, professora Adriana Silva, a professora Denise Rodrigues e a professora Tawane Garcia. E nós vamos apresentar o nosso mapa conceitual que nós fizemos para a disciplina problemática da educação física do PROEF, que é o mestrado profissional em educação física em rede nacional da Universidade Federal de Goiás. E o nosso mapa conceitual ele faz referência a todos os textos que nós estudamos e refletimos durante essa disciplina. Para começar, nós vamos problematizar a partir do conceito das práticas docentes, né? A forma como os professores de educação física, eles agem nas suas aulas, né? Para isso, nós vamos falar sobre o abandono do trabalho docente. E existem dois tipos de atuação. A primeira são as atuações caracterizadas pelas práticas tradicionais ou esportivizadas, que era uma prática centralizada no ensino do esporte. Trata-se, né, da subordinação das aulas de educação física aos princípios do esporte, do treinamento, do rendimento esportivo, da participação, do desempenho, né, nas competições. E apresenta também a ideia de que na escola existia o esporte na escola e não o esporte da escola. Essas aulas, elas eram pautadas no princípio de conseguir um melhor desempenho físico, melhor rendimento físico nas competições esportivas externas quanto internas. E a ênfase era dada nas modalidades esportivas, como se o único conteúdo da educação física fosse o esporte. E nessa ênfase nas modalidades esportivas, trabalhavam-se apenas 4 modalidades, que eram o vôlei, o basquete, o futsal e o handebol, chamadas popularmente, né, como o Quarteto Fantástico. E também, além das atuações caracterizadas pelas práticas tradicionais ou esportivizadas, nós temos as atuações que são caracterizadas pela prática do abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico. Seriam as aulas onde o professor deixa os alunos sem uma direção, né? As aulas consideradas como rola-bola, onde os meninos jogam bola e as meninas às vezes jogam queimada ou vôlei. Então, essas aulas, elas não têm uma intervenção sistematizada do professor, como se a educação física ela fosse apenas preocupar os alunos com alguma atividade, como se a disciplina ela não tivesse objetivos específicos ou conteúdos específicos. Só que essa questão do abandono do trabalho docente, ela não pode ser vista apenas também como um problema individual, como se fosse apenas o problema relacionado ao professor, porque ela envolve uma série de elementos. Dentre esses elementos, nós podemos citar 4, que seria o processo de transformação da área. Esse processo de transformação da área, quando sai, né, das práticas tradicionais esportivizadas, então esse discurso inovador, ele acabou tirando o chão de muitos professores, porque ele apontava o que não se deveria fazer nas aulas, mas ele não tinha uma proposta concreta do que fazer nessas aulas. Então, o professor com uma formação mais antiga, principalmente com uma formação mais tecnicista, ele teve muita dificuldade. Eles não tinham conhecimentos suficientes. E, assim, foram tantas mudanças, e mudanças, assim, tão intensas, que ficou difícil para muitos dos docentes acompanharem esse processo. Além desse processo de transformação da área também, nós temos um outro elemento que seriam as condições objetivas de trabalho, onde a gente tem a questão da autonomia do professor, né? Às vezes o professor ele não tem autonomia para decidir sobre a sua aula, e a educação física, apesar de ser um componente curricular obrigatório, e o professor deveria participar, inclusive, da construção do PPP da escola, e às vezes o professor de educação física ele é deixado de lado desse processo, isso desestimula o professor. Tem também a questão da infraestrutura, não ter condições, nem material para trabalhar ou para desenvolver um trabalho relacionado a uma prática inovadora. E outra questão também que está relacionada à condição objetiva de trabalho seria a questão da remuneração. Não apenas a questão financeira, mas a questão do reconhecimento do professor, né, do profissional de educação física. E isso acaba desestimulando o professor, ele fica sem disposição para tentar desenvolver uma prática pedagógica inovadora. O professor de educação física, dentro da escola,
ele tem que estar sempre superando os limites e preconceitos relacionados também à cultura escolar. Porque a educação física, dentro da escola, apesar de ser uma disciplina como todas as outras, ela ocupa um lugar, uma posição inferiorizada. Então, ela não é reconhecida dentro da escola como uma disciplina que pode contribuir de forma efetiva para a formação dos alunos. E só que também isso não vem só da escola, vem também da atuação do professor, porque às vezes o próprio professor ele abre mão das suas aulas para ajudar na escola, né, para que esse tempo de aula de educação física escolar seja utilizado com outros propósitos. E isso acaba também contribuindo para a desvalorização da educação física dentro da cultura escolar. Um outro elemento também, um quarto elemento, seria as disposições sociais do professor. Essas disposições sociais, elas nos ajudam a entender por que às vezes, diante de uma mesma situação, nós temos um professor que ele vai enfrentar aquela situação, ele vai inovar, e às vezes, diante da mesma situação, a gente tem um professor que ele vai se acomodar, ou ele vai ter dificuldades para superar os problemas, para refletir, né? Muitos professores, eles não estão abertos a mudanças, e tudo isso vai contribuindo, né, para a desvalorização e também para o abandono do trabalho docente. Como as aulas elas não são sistematizadas, às vezes pelo professor, então qualquer atividade acaba, né, os alunos realizando qualquer atividade ali, tá bom. Tudo isso está configurado como um abandono do trabalho docente. O professor, ele precisa de formação, ele precisa de qualificação, para que ele consiga desenvolver práticas inovadoras, consiga caminhar junto com esse processo de transformação da área e contribuir para a valorização da educação física dentro do ambiente escolar e também para a legitimação da disciplina enquanto componente curricular da educação básica. E essa problemática da educação física, né, a questão do abandono do trabalho docente, ela também está muito relacionada com a questão da indisciplina e do afastamento dos alunos das aulas de educação física. A professora Denise vai comentar um pouco sobre essa problemática da educação física. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre, como a Adriana falou, né, sobre o afastamento e a disciplina dos alunos. Vou falar primeiro sobre o afastamento. Tem diversos motivos que causam o afastamento dos alunos das aulas de educação física. Um deles são as dispensas, que tem alunos que são dispensados das aulas e aí eles não precisam fazer as aulas de educação física. Depois vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto lá nos aspectos legais. O insucesso e a inclusão nas aulas. Por exemplo, quando vai escolher time, geralmente os mais habilidosos são sempre escolhidos primeiro e os menos habilidosos ficam por último. Isso vai causando um desmotivamento dos alunos. Também a repetição dos conteúdos, que é geralmente sempre utilizar o quarteto fantástico, né, que é o basquete, o handebol, o voleibol e o futsal. E aí isso vai causando um afastamento, desinteresse dos alunos durante as aulas. E as aulas no turno contrário, porque muitas aulas, às vezes, principalmente na escola particular, elas são no turno contrário, então os alunos não têm interesse de participar das aulas de educação física, ou às vezes dá muito trabalho de almoçar em casa e voltar, então eles acabam pegando essas dispensas ou não indo para a aula no turno contrário. E a gente também percebe uma menor participação das meninas nas aulas de educação física. E aí, o texto ele propõe algumas propostas didáticas para a gente combater esse afastamento. O primeiro deles é o Sport Education, que divide a turma em 3 equipes equilibradas e faz sempre no final da aula um jogo entre as equipes. 2 equipes jogam e outra equipe fica fazendo scouting, fica arbitrando, então está todo mundo sempre participando da aula. E a aprendizagem cooperativa, que divide a turma também em pequenos grupos e estimula os alunos a unir forças e compartilhar recursos para a aprendizagem de todos. E essas 2 abordagens, elas promovem a inclusão. Já em disciplina, ela tem alguns motivos que acontecem. As aulas serem em espaços abertos é um dos motivos que ocorre muito em disciplina. A incompreensão das regras, os alunos não entenderem o porquê das regras da escola, e aí eles acabam
bagunçando, né? E as turmas superlotadas. Então, tem duas propostas também didáticas que para ajudar a combater essa indisciplina, que é o modelo de responsabilidade pessoal e social, que ele ajuda a transferir as aprendizagens para a vida cotidiana. Então, o aluno ele vai levar para a vida toda o que ele aprendeu na aula, e também o desenvolvimento de valores pessoais e sociais. E o futebol calejeiro. O futebol calejeiro ele é dividido em 3 tempos. O primeiro tempo, os alunos vão decidir as regras entre eles. Aí vai ter, ele não tem juiz, mas tem uma pessoa que fica de mediadora durante o jogo, e ela incentiva o diálogo, incentiva a formação de líderes e tem a autorregulação da prática. E aí ganha o jogo não só quem fez mais gol, mas também quem obedeceu às regras, quem teve uma atitude positiva durante o jogo. Aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento do esporte, um outro texto que foi abordado durante as nossas aulas. O tratamento do esporte, ele começou no modelo esportivista na época do Getúlio Vargas, e ele tinha um método da educação física desportiva generalizada, que focava sempre em ensinar a técnica, ensinar a fazer. E aí também estimulava as equipes escolares, a formar equipes escolares, né? Só que com essa formação de equipes, tinha a exclusão dos alunos, porque os menos habilidosos não participavam das equipes. E aí a gente tem o esporte na escola. Aí a abordagem aqui do Quarteto Fantástico, que eu falei um pouquinho lá também no outro tema, ele acaba restringindo o conhecimento dos alunos. E aí tem alguns motivos porque o Quarteto Fantástico é utilizado. Um dos motivos é a formação superior tradicional, que durante a faculdade os professores eles tiveram uma formação tradicional, que falava basicamente só desses esportes. O uso da quadra poliesportiva, que também estimula os professores trabalharem esses 4 esportes, e uma vivência maior nesses esportes. Às vezes os próprios professores eles têm uma vivência maior nesses esportes, e aí para eles fica mais fácil trabalhar somente esses 4 esportes. E aí o texto também ele fala de algumas abordagens pedagógicas renovadoras para como se fosse uma solução, né? Seria a utilização do esporte, do aspecto lúdico do esporte, ensinar sobre o fazer, um olhar para a cultura, estimular também a diversidade de esportes, não ficar só no Quarteto Fantástico, né? Também utilizar a técnica como suporte da tática e estimular também os saberes conceituais, que vai ajudar os alunos a refletirem sobre as relações do esporte com a sociedade. E aí esse é o esporte da escola. Agora vai passar para a Tawane continuar. Bom, então eu vou falar sobre a relação entre teoria e prática nas aulas de educação física, que acontece essa dicotomia a partir das mudanças ocorridas na educação física entre a década de 70 e 80. A partir da década de 80, entra um desafio para a educação física, que é constituir-se como componente curricular dentro da escola. A teoria e a prática na educação física, ela se difere no modelo tradicional de aula e no modelo renovador. No modelo tradicional das aulas, a gente observa aulas sem conceitos, apenas o ensinar a fazer. A ênfase ela é totalmente na performance. Usa-se muito o Quarteto Fantástico, como a professora Adriana e a professora Denise falaram. Os alunos geralmente são selecionados por suas habilidades e performance, e a educação física era vista apenas como uma atividade. Ela não era um componente curricular, de acordo com o Decreto 69.450 de 1971. No modelo renovador, a gente já consegue ver conhecimentos conceituais dentro das aulas de educação física, o saber sobre o movimento
e não apenas a ênfase no movimento. Isso gera a promoção de experiências e, para além das experiências e vivências, gera também um saber crítico, gerando assim alunos mais autônomos. A educação física também é vista nesse modelo como componente curricular, já dentro da escola. Esse modelo renovador, ele é baseado na LBD de 1996 e nos PCN de 1998, em que, pode subir só um pouquinho, Denise, em que nós temos uma organização curricular dos componentes da educação física, ligando a teoria na prática dentro das aulas de educação física. Pode descer um pouquinho. Pode descer, isso. Então, a partir de então, a gente tem essa dicotomia, ela traz um problema, né? Ela traz um erro, que a educação física no modelo renovador começa a ser confundida como apenas teoria. Ela se torna um discurso sobre a cultura corporal. Em vez de usar a linguagem como auxiliar no sentir corporal, essa linguagem passa a ser o foco da aula, deixando assim de lado a técnica e a prática. Acontece então a teorização da disciplina, e essa teorização da disciplina, ela é reforçada pela facilidade que o professor encontra de manter os alunos disciplinados dentro da sala de aula em vez da quadra, dos professores não precisarem de um aporte técnico, de um conhecimento e de uma busca de aportes técnicos e práticos para ministrar os conteúdos da cultura corporal. E também não se precisa de materiais, né? Materiais e infraestrutura que, por vezes, as escolas sofrem com a falta. Pode subir um pouquinho, Denise, por favor. Então, essas dificuldades encontradas pelos professores acabam gerando aulas rola-bola e o ensino dos esportes, como já foi falado, do Quarteto Fantástico, voltando para o modelo tradicional. E isso pode ser explicado pela falta do aporte teórico e também a falta do interesse do professor buscar esses aportes teóricos para relacionar com a sua prática e também o ensino para além do esporte, em que o professor busque conhecer e ensinar todos os elementos da cultura corporal. A sistematização das aulas e dos conteúdos também se torna uma dificuldade, em que o professor não consegue sistematizar uma aula em que a teoria ela venha a ser uma soma da prática, um conjunto, né, em que a teoria some com a prática e a prática some com a teoria. Assim, ele acaba abandonando a aula, como já foi falado aqui, e acaba também deixando o modelo renovador de aula e passando a utilizar, não sair do modelo tradicional. E quando sai, ele passa a utilizar apenas a teoria como prática nas suas aulas. E agora, a professora Adriana vai falar um pouquinho mais sobre os aspectos legais que abrange a história da educação física. Então, agora nós vamos refletir um pouco, né, sobre o impacto que cada uma dessas leis ela teve e a sua relação com a idade e a finalidade da educação física. Então, nós temos a LDB de 1961, que foi a primeira lei de diretrizes e bases da educação brasileira, e ela coloca a educação física como uma atividade obrigatória, né? A professora Tawane falou que a educação física era muito relacionada à atividade obrigatória na educação primária, educação nos ginásios ou ensino médio, até os alunos com 18 anos. Depois dessa lei, nós temos o artigo 7 da Lei 5.692 de 1971, que vai tornar a educação física obrigatória para todos os níveis de ensino, inclusive a educação superior, porém sendo facultativa aos alunos em algumas situações. Por exemplo, quem trabalhasse mais de 6 horas por dia, o aluno que tivesse mais de 30 anos, que tivesse prestado serviço militar ou fosse fisicamente capacitado. Esse artigo dessa lei de 71,
ela vai expressar a lógica do mercado capitalista, em que a responsabilidade pela capacitação física era mais relacionada ao mercado de trabalho e não à escola. Depois nós temos o decreto 69.450, também de 1971, em que ela vai relacionar a educação física mais como um fazer prático, né? Uma atividade que não necessitava muito de reflexão teórica. E aí nós temos também a Lei 6.053, de 1977, que também vai trazer mais duas condições para que a educação física pudesse ser facultativa ao aluno, que é a relação dos alunos que estivessem cursando pós-graduação, né, como se assim, por eles estarem ligados a um trabalho intelectual, então eles não necessitavam de fazer, né, nenhuma atividade que fosse trabalhar a capacitação física. E também essa lei ela vai incluir a facultatividade das aulas de educação física às mulheres com prole, que vai representar, vai mostrar como a sociedade encarava o papel da mulher na época, né, que o papel da mulher cabia à criação de filhos. Depois nós temos, né, mais recentemente, a Lei 9.394, que é a LDB de 1996, e a educação física ela passa a ser um componente curricular da educação básica, porém, ela passa a ser facultativa, a lei apresenta, né, facultativa aos cursos noturnos. Nesse caso, o ensino noturno, ele acaba não tendo o privilégio de trabalhar com a disciplina de educação física, porque a educação física ela não é garantida no ensino noturno, porque a mesma legislação que torna a educação física como componente da educação básica, ela também oferece a possibilidade desse aluno não cursar disciplina. E aí esse aluno ele acaba tendo um déficit, né, no seu processo educacional, porque ele não vai ter o conhecimento que seria específico da educação física. Há algumas críticas também à LDB de 1996, é que com relação à educação física, ela também não apresenta para o professor que ele não menciona se o professor que vai ministrar a aula de educação física, se ele teria que ter uma formação específica. Então, muitos pedagogos, inclusive hoje em algumas escolas ainda, principalmente na educação infantil, a aula de educação física ela é ministrada por professores com formação em pedagogia. Depois, em 2001, nós temos a alteração do parágrafo 3º, né, da LDB de 96, e ela vai incluir o termo obrigatório. Então, a educação física ela passa a ser um componente curricular obrigatório da educação básica. E ela apresenta também 3 condicionantes. A educação física ela precisa estar integrada à proposta pedagógica da escola, ela precisa se ajustar à faixa etária e ajustar as condições da população escolar. Esses 2 últimos condicionantes, que seria ajustar a faixa etária e ajustar as condições da população escolar, elas vão remeter à visão biológica da área, né? As primeiras leis da educação física, elas vão tratar a educação física como uma atividade muito relacionada a hábitos higiênicos, a melhoria da aptidão física, a implementação de hábitos saudáveis, mas depois a área, como nós já dissemos em outras situações, ela passa por um processo de transformação. E aí, no ano de 2003, nós temos a Lei 7.793. E nós não sabemos se essa lei ela foi um avanço ou um retrocesso, porque a facultatividade dos alunos dessa lei também estão baseados numa concepção de educação física como se ela fosse uma atividade prática, como se a educação física ela fosse muito prática, que provoca o cansaço físico. E também existe uma problemática com relação à interpretação do que seria facultativo, né? O que seria facultativo ao aluno? Seria somente a vivência prática da disciplina ou a dispensa de participar das aulas de educação física? Então, tem esse problema de interpretação na lei. E esse problema ele faz com que várias situações não legais aconteçam no ambiente escolar. Por exemplo, às vezes a inexistência de nota para esses alunos que são dispensados. As aulas no contraturno também, como a professora Denise falou, elas provocam, né, essa facultatividade. Em algumas escolas também, se o aluno levar uma declaração de que ele pratica algum esporte ou alguma atividade física fora do ambiente escolar, ele pode ser dispensado das aulas. Então, tudo isso ele leva a ideia de uma educação física que seria uma atividade prática ou uma educação física que estivesse relacionada somente à prática esportiva.
E a educação física, ela é um componente curricular obrigatório e ela não se restringe apenas a atividades práticas, né? E considerando tudo isso, a disciplina ainda é vista, às vezes, apenas sobre uma visão biológica, que considera apenas a formação motora ou o trabalho motor. E a educação física, né, ela trabalha com vários elementos da cultura corporal. Então, se o aluno ele for ser dispensado somente das atividades, das vivências práticas, ele pode participar da aula, ele pode participar dos momentos em que vão ser desenvolvidos os elementos conceituais, né, do objeto de estudo em questão, participar das reflexões, dos momentos de discussão. E para resolver toda essa questão, né, os autores eles propõem que seja feita uma revisão dessas leis, né, que sejam elaboradas estratégias para que a educação física, que viabilize, né, a valorização da educação física e a legitimidade da educação física escolar, e também uma reflexão por parte do professor, de forma a estar trabalhando, né, com práticas inovadoras que vão diminuir a facultatividade e a dispensa das aulas de educação física. E uma dessas reflexões, né, que são propostas ao professor, está muito relacionado também com a questão de gênero, que a professora Tawane vai comentar agora. Bom, antes de falar sobre as questões de gênero nas aulas de educação física, nós vamos fazer uma compreensão dos conceitos, né, que estão relacionados às questões de gênero que o autor traz no texto. Então, ele apresenta o gênero como uma construção social, é o que a sociedade define como o que é de menino, por exemplo, a cor azul, e o que é de menina, por exemplo, a cor rosa. Ele apresenta também o conceito de sexo, sendo algo biológico ligado ao corpo, né, ao meio anatômico mesmo. E a sexualidade, ele apresenta como uma construção não apenas social e cultural, mas a junção da construção social e histórica do sujeito, em que ele define a sua sexualidade, os seus desejos corporais e sexuais. Agora, dentro das aulas de educação física, as questões de gênero, elas estão um pouco diferenciadas nas aulas tradicionais e nas aulas renovadoras. Então, nas aulas tradicionais, nós temos as turmas separadas, divididas por sexo, justamente baseado no pressuposto biológico, em que as meninas precisam fazer coisas de meninas, coisas mais delicadas, e os meninos precisam fazer coisas masculinas, coisas mais fortes, ágeis, de explosão, né? Então, através desse viés, dessa ideologia, as aulas tradicionais de educação física eram divididas por sexo, o que distanciava mais ainda as meninas da performance e das habilidades quando comparado com os meninos. O que demonstra que as diferenças de habilidades, de performance dos meninos não é algo apenas biológico, como também faz parte da estrutura social, é uma consequência da estrutura social em que nós vivemos, em que os meninos são mais estimulados, recebem mais estímulo motor do que as meninas. Já nas aulas renovadoras, nós vemos uma diferença até mesmo aí a partir da década de 1990, em que as leis de diretriz e base da educação nacional de 1996 trazem as aulas de educação física como aulas mistas, justamente para proporcionar as vivências e as mesmas experiências independente do sexo. Dessa forma, busca-se não basear, não focar na performance e nas habilidades, mas sim no saber fazer e no saber sobre o fazer, né? O que foi falado na relação de teoria e prática. A redução da performance ela pode acontecer nas aulas mistas, ou seja,
essa diferença, essa distância de habilidades motoras, de desenvolvimento motor que as meninas têm dos meninos, elas podem sofrer uma redução nessa distância entre os sexos, né, para reduzir, para aumentar os estímulos também dos menos habilidosos, que por vezes não são só meninas, também tem meninos que são menos habilidosos e que por vezes são excluídos nas aulas tradicionais. E também pode gerar uma melhora do processo civilizador, gerando um autocontrole nos alunos, aprendendo a conviver em sociedade. Porém, para as aulas renovadoras, ocorrem algumas barreiras, que é a falta de autonomia do docente, que pode acontecer justamente pelo abandono do docente, como já foi falado aqui, e também pode acontecer quando esse docente ele realmente não tem uma autonomia na sua escola, né? Quando a escola ela decide que as aulas vão ser divididas por sexo e o professor não pode fazer nada. Também acontece muito esse abandono docente, essa falta de autonomia docente, pela desmotivação do professor quando existe um domínio muito grande dos alunos na escola. Então, quando os alunos habilidosos, eles dominam demais as áreas da educação física, a quadra, o que vai ser ensinado, o que eles querem jogar futebol, eles querem fazer as aulas que eles querem, o professor acaba sendo desmotivado e desestimulado a fazer as aulas no aspecto renovador, o que deixa os alunos dominarem as aulas e o docente acaba perdendo a sua autonomia. E também, alguns professores optam pelos pressupostos biológicos. Ele opta por dar uma aula mais tecnicista, uma aula mais tradicional, e acaba fazendo aulas diferentes para as meninas e para os meninos, fazendo aulas mais leves, ditas leves e delicadas para as meninas, ou às vezes só entregando uma bola e elas jogam como elas querem, e os meninos são estimulados em suas habilidades, geralmente os meninos mais habilidosos. E nós trouxemos aqui algumas soluções para essas questões de gênero, que são aulas, né, que reduzam as desigualdades e que, além de serem inclusivas, que gerem sensibilidade nos meninos, para que eles percebam o quanto é ruim estar de fora e que eles percebam também que não é escolha das meninas ser menos habilidosas, né? Mas que é uma estrutura social, uma condição social e cultural em que a gente vive. Uma solução também seria fazer o esporte, quando o conteúdo for esporte, trabalhar um esporte da escola e não o esporte na escola, né? Ou seja, não priorizar a performance e as habilidades, né? Mas sim a criticidade do aluno, a autonomia, a participação de todos eles. Também uma solução seria a autonomia do docente, né, dentro da sua escola e nas suas aulas. E outra coisa que também poderia auxiliar bastante o professor é a sistematização dos conteúdos de aporte teórico, até mesmo para conseguir relacionar a teoria com a prática dentro da sua prática docente. A BNCC de 2016 traz 8 dimensões do conhecimento que podem auxiliar o professor na sua didática, na sua prática, e também as aulas tematizadas, né, com temas geradores, que foi um texto que foi nos apresentado, uma proposta, né, que a disciplina Problemáticas da Educação Física nos trouxe, né, que, como vocês podem ver, não nos trouxe apenas problemáticas, mas também nos trouxe soluções. E uma das soluções são os temas geradores, em que o tema gerador ele é um ponto de partida para a construção do conhecimento. Assim, nós vamos trabalhar numa perspectiva de reflexão, prática e reflexão, ou reflexão, ação e reflexão.
e o que pode gerar mais interdisciplinariedade nas aulas, autonomia tanto dos docentes como também dos discentes, dos estudantes, e um senso crítico pela produção de conhecimento que vai ter durante a prática do professor. Então, dessa forma, nós concluímos a disciplina Problemáticas da Educação Física, mais uma vez enfatizando que não nos trouxe apenas problemas, mas também grandes soluções.